Boa noite mais uma vez a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, amém? Bom nós estarmos juntos para adorar ao seu nome, né? Podemos render graças a Ele como único digno, né, de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, como cantamos aqui agora, ao Senhor Deus Pai, a Ele toda a honra, todo louvor, né? E um sincero louvor, como nós cantamos, que assim seja, por parte de cada um de nós. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 1, nossa atenção vai estar voltada a partir do versículo 5 de Lucas 1. Hoje a gente vai começar uma pequena minissérie, né? Nós vamos dar uma pausa em Atos, aos irmãos que estão nos acompanhando aqui, desde o início, a gente vem caminhando em Atos, desde Atos 1, mas nesse mês de dezembro em especial a gente vai fazer uma pausa para nós pensarmos sobre o Advento e a gente vai ver um pouco do que é o Advento hoje. A gente vai nos próximos 3 domingos voltarmos a nossa atenção para Lucas capítulo 1 e 2, né? Esses 2 capítulos serão os capítulos da nossa atenção. E se você quiser, durante a semana já pode ir lendo e relendo esses 2 capítulos, e com certeza isso vai ajudar bastante na sua compreensão do nosso texto. A gente vai ler a partir do versículo 5 de Lucas 1 e a gente vai até o versículo 25. Peço que você me acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos, versículo 6, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos estavam de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume dos sacerdotes, ou do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e dos desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isso é obra do Senhor. Agora, ele olhou para mim favoravelmente,
para desfazer a minha humilhação perante o povo. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça. Pai, diante de nós está a tua palavra, essa palavra viva, eficaz, essa palavra eterna, essa palavra que veio da tua parte para nós. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor se revele a nós por meio dela nessa noite. Me dá graça, Deus, de poder ser efetivo naquilo que eu vou fazer agora, na dependência do Senhor, com a consciência certa de que é o Senhor falando a nós por meio da tua palavra, e eu sou tão somente um mecanismo, um meio pelo qual o Senhor quer falar. Então peço que o Senhor me use conforme a tua vontade, e que aquilo que eu vou falar, Deus, possa de fato ser o teu recado para nós nessa noite, que ele atinja o nosso coração e nos transforme, Pai. Então muda o nosso coração por meio da tua palavra, que ela nos aponte o nosso pecado, mas ao mesmo tempo nos aponte Cristo, o nosso Salvador, no nome de quem eu oro. Amém. Amém. A promessa preparada. No mês de dezembro, a tradição da igreja cristã nos lembra de um período chamado Advento. A palavra Advento, ela vem do latim adventus, que significa vinda, chegada, visita. É a palavra usada pelos primeiros cristãos para descrever a chegada do Senhor ao mundo. Mas também ela era usada no mundo romano para descrever a visita oficial de um rei, ou de um imperador, ou de uma grande autoridade numa localidade. Quando esse governante, essa autoridade, ela se aproximava, a cidade ela se preparava, ela se agitava toda na preparação daquela chegada. Ela limpava as ruas, ela arrumava as casas, aquelas famílias, elas faziam tudo que precisava ser feito para que o rei chegasse, então encontrasse uma cidade preparada. Não muito diferente nos nossos dias aqui. Imagine a gente recebendo aqui a visita do presidente da República. Isso ia ser uma pintação de rua aí, um desbastamento de árvore, seria uma limpeza como nunca se viu. Era mais ou menos o que acontecia no tempo antigo também, e esse evento também era chamado de Advento. Entre os cristãos tomaram essa ideia e disseram: se o mundo se prepara para a visita de um rei terreno, quanto mais nós deveríamos nos preparar para a visita do Rei dos Reis. E assim surgiu essa ideia litúrgica de preparar o coração para celebrar a vinda de Cristo nesse período que nós conhecemos como Advento. Acredita-se que a tradição do Advento ela tenha dado seu início lá no século IV, ali no Ocidente, chamado de Ocidente cristão. E o mais interessante, irmãos, é que essa tradição não nasceu como uma celebração comercial, como é o nosso caso hoje. Nem como um calendário de venda de chocolates, como também é o nosso caso hoje. Ou como simplesmente um período de sentimentalismo, né, natalino, como também é o nosso caso hoje. O Advento nasceu como um tempo de expectativa, mas também um tempo de arrependimento. Um tempo de esperança, mas também um tempo de preparação espiritual. E o propósito disso, irmãos, era um propósito duplo. Primeiro, olhar para trás, para o primeiro advento, o nascimento do Senhor, o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o segundo é olhar para frente, olhar para trás e olhar para frente. Para frente, para o segundo advento. A volta do glorioso dia de Cristo, quando Ele irá consumar todas as coisas. Por isso, irmãos, o Advento não é apenas uma lembrança histórica, é uma disciplina espiritual, é um convite à vigilância, é um chamado a uma esperança renovada, vamos chamar assim. É aqui, irmãos, nós temos algo muito importante. O Advento não começa celebrando o nascimento de Jesus. Ele começa celebrando o Deus que visita seu povo. Afinal, nós precisamos lembrar que Jesus é o próprio Deus. O foco não é o presépio, aquela primeira aparição ali no presépio, mas é uma iniciativa divina de deixar o céu de glória e vir à terra.
Antes de nós vermos, irmãos, a manjedoura, nós vemos o movimento invisível da graça, dessa graça entrando na história da humanidade, na pessoa de Jesus. E é por isso, então, irmãos, que o advento não começa em Lucas 2, com a chegada, quando nós vamos chegar lá, com o nascimento de Jesus. Mas ele começa em Lucas 1, no texto que nós lemos agora. Não começa com Maria segurando o menino Jesus no colo, mas ele começa com um sacerdote idoso, realizando o seu ofício lá no templo, que é Zacarias, que nós lemos aqui. O advento não começa com os anjos cantando, para os pastores ali, mas com um anjo, silenciosamente, rompendo séculos de silêncio. Na sua Bíblia, talvez você, não sei se você já notou, mas entre as últimas páginas do Velho Testamento e as primeiras páginas do Novo Testamento, tem uma página em branco. Aquela página em branco ali, ela tem um significado. Nós vamos ver um pouco disso hoje à noite. O advento não começa com o Salvador nascendo, mas começa com Deus preparando o coração do povo para receber o Salvador. O advento começa antes do Natal, antes da encarnação, antes do cântico dos anjos. O advento começa quando Deus decide fazer de novo o que parecia esquecido, visitar o seu povo. Isso acontecia todos os dias, desde Gênesis capítulo 1 e 2 ali, principalmente capítulo 2. E no capítulo 3 a gente vê esse rompimento. E essa é a verdade que nos leva diretamente aqui para o texto de Lucas 1, que é o texto que nós lemos. Esse capítulo, meus queridos, marca o início de uma nova era, mas ao mesmo tempo, o fim de um longo e doloroso silêncio. E é bem impressionante, irmãos, perceber que entre o Antigo e o Novo Testamento nós temos um intervalo de aproximadamente 4 séculos. 400 anos sem novas profecias, sem novos profetas, sem novas palavras inspiradas, sem manifestações extraordinárias de Deus. O povo seguia oferecendo sacrifícios, mas Deus não falava. O povo continuava indo lá cumprir ritos, mas Deus estava em silêncio. 400 anos, meus queridos. O templo continuava funcionando, mas Deus não se manifestava. O sacerdócio seguia ativo, e Zacarias está aqui exercendo o ofício sacerdotal, mas sem a chama profética dos dias e dos tempos antigos. Havia religião, mas não havia revelação. Havia tradição, mas não havia visitação. E é justamente nesse cenário de aparente abandono, nesse ambiente de rotina religiosa sem vida nenhuma, que o advento começa. Com Deus rompendo o silêncio, com Deus visitando o seu povo novamente. E essa visita, meus irmãos, essa visita divina, ela não começa com reis, ela não começa com príncipes, com generais, ou com qualquer autoridade, mesmo religiosa. Não começa com alguém grande aos olhos dos homens, mas começa com um casal idoso, um casal justo, mas marcado por uma ferida bem profunda, a impossibilidade de gerar filhos. Num tempo de esterilidade nacional, Deus visita o ventre de uma estéril. Num tempo de silêncio espiritual, Deus fala a um sacerdote que talvez já não tinha esperança de ouvir Deus falar. Num tempo de desesperança, Deus reacende a chama antiga da promessa. Por isso, meus irmãos, Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 25, não é apenas um prelúdio da história de Jesus. Ele é o próprio anúncio de que a história está mudando. É o começo em que Deus começa a preparar o palco para a salvação. É o início visível da visita divina que culminará com a encarnação do Verbo, que é Jesus. João capítulo 1. Como é costume para nós, e você que tem o seu boletim pode ver, nós temos uma frase que sintetiza, onde a gente busca sintetizar tudo aquilo que a gente vai dizer aqui
já vem dizendo e vai continuar dizendo no próximo tempo, que a gente chama de grande ideia. Ela está aí no seu boletim, peço que você me acompanhe aí na leitura. Deus inicia o advento cumprindo sua promessa, quebrando o silêncio, visitando o seu povo e preparando, por meio do nascimento miraculoso de João Batista, os corações para receber o Salvador, que transforma a história e nossas vidas. O primeiro ponto vai falar para nós sobre o tempo. Eu quero ler de novo com vocês os versículos de 5 a 10. E eu espero persuadir você a partir do texto bíblico, e eu quero que você fique com 3 palavras. São 3 palavras que vão dirigir todo o nosso tempo aqui. A primeira é o tempo, é tempo. A segunda é forma. E a terceira é propósito. Tempo, forma e propósito. Lembre dessas 3 palavras, porque elas vão dar um norte para nós de tudo que a gente vai falar aqui. E a primeira delas é o tempo. Vamos ler novamente os versos de 5 a 10. Diz assim: no tempo de Herodes, começa com o tempo mesmo aí. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando no serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegada a hora, começa com o tempo lá e de novo o tempo aqui, chegada a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Na introdução, que eu acabei de citar para os irmãos aqui, nós vimos silêncio, nós vimos opressão, nós vimos espera, nós vimos cansaço, fadiga, idade, nós vimos uma série de coisas. É nesse cenário aqui que Lucas nos apresenta 2 cenas simultâneas, uma grande e uma pequena. A narrativa do advento sempre começa assim: Deus costura a redenção com linhas pequenas antes de mostrar o tecido completo. No versículo 5, nós vamos ver, irmãos, como Deus se move dentro da história humana. Lucas começa dizendo: nos dias de Herodes, você pode me acompanhar aí na sua Bíblia, rei da Judéia. É mais do que um marcador temporal aqui, irmãos. Isso aqui é muito teológico. E, ao mesmo tempo, é um contraste. E eu explico por quê. Herodes, o homem mencionado aqui, ele representa o poder humano. Ele representa uma paranoia, sangue, politicagem, manipulação. Se a gente olhar para esse homem aqui, essas palavras elas estão intrinsecamente ligadas ao seu nome. A história registra Herodes como um homem brilhante na arquitetura, mas monstruoso no caráter. Ele matou 3 filhos, matou uma esposa, executou líderes judeus e construiu monumentos grandiosos para esconder sua própria insegurança. É nesse tempo de Herodes, ou seja, no auge da escuridão, que o advento começa. Calvino, comentando sobre esse assunto, ele disse assim: quando os homens parecem dominar a terra com tirania, Deus prepara seu trono invencível nos bastidores. Qualquer semelhança com os nossos tempos é mera coincidência, irmãos. Lucas usa Herodes como um pano de fundo aqui, mas ele não é o protagonista dessa história. A história da redenção nunca começa com os poderosos, mas começa com os pequenos. E olha alguns contrastes aqui, irmãos. Deus se revela a pessoas comuns que caminham em fidelidade. Versículos 5 e 6 a gente viu isso. Havia um sacerdote chamado Zacarias. Sua mulher era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Olha o que o texto fala sobre essas 2 pessoas. Observe esse vocabulário, irmão. Sacerdote. Alguém que serve a Deus no culto. Descendente de Arão. Isabel tinha essa linhagem sacerdotal
legítima. Justos. Essa palavra aqui, a escrita lá no original é dikaio, não perfeitos. Essa justiça aqui não está chamando ele para falando deles sobre eles serem perfeitos, mas fala deles como sendo íntegros. Íntegros diante do Senhor. E o texto segue, e a próxima palavra importante desse versículo é obediência. Eles eram obedientes, eles obedeciam. Caminhar, seguir um caminho, eles eram obedientes. A vida deles era descrita como um percurso de fidelidade. Zacarias e Isabel, irmãos, não são apresentados como pessoas discretas, mas fiéis ao longo dos anos. Olha que chamado maravilhoso para nós aqui, irmãos. Nós não somos chamados para ter picos de religiosidade, para momentos incríveis de nossa vida que nós somos próximos de Deus e depois decadência. Não, nós somos chamados a conhecer Deus ao longo do tempo e conhecermos e buscarmos conhecermos mais a Ele numa regularidade, numa constância mais crescente. Porque nunca atingiremos o ponto de conhecer Deus totalmente. Então, não se acostume com o que você conhece de Deus. Não se acostume com o que você acha que conhece de Deus. E eu sei que nós dizemos assim, Deus é grande demais para eu conhecer, sim, mas Ele se deu a conhecer. Deus quer que nós o conheçamos. Olha, irmãos, Romanos capítulo 1 diz, os céus proclamam a glória de Deus, né? Não é Romanos, perdão, é o livro de Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Nós podemos conhecer Deus olhando para a criação, mas nós temos a palavra de Deus em nossas mãos para conhecê-lo todo dia. Então não se acostume com o que você acha que você conhece de Deus. Zacarias e Isabel, eles se apresentam mesmo como pessoas discretas, mas como pessoas de uma longa vida de fidelidade. E aqui, irmãos, que está uma verdade bem preciosa. No advento, Deus começa a sua obra através de pessoas que perseveram em fidelidade silenciosa. Você é alguém perseverante na sua caminhada com Deus? Ou diante do primeiro perrengue, ou diante da primeira dificuldade, da primeira caída, você, afunda na sua fé. Nós somos chamados a perseverar, irmãos. Eles não têm influência, esse casal não tem influência, eles não têm nem filhos, eles não têm voz política, mas têm temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nós lemos isso aqui, Gustavo leu esse texto na nossa introdução. Para uma igreja hoje, irmãos, essa verdade é fundamental. Deus não precisa de grandes nomes para realizar grandes feitos. Ele precisa de corações fiéis. Deus não precisa de grandes, porque grande só Ele. Ele precisa de fiéis. Deus não precisa de gente grande, poderosa, articulada. Ele quer gente humilde. Ele quer gente fiel. Deus trabalha, irmãos, mesmo quando a vida parece não dar frutos. Olha o versículo 7. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Aqui nós vamos ver uma tensão, irmãos. Eles eram fiéis, eles são estéreis, eram fiéis, mas estéreis. Eles servem, mas sofrem em silêncio. Eles obedecem, mas esperam sem ver resultado. A esterilidade, irmãos, no contexto judaico, ele não era apenas uma dor emocional, né? Imagina uma mulher como Isabel, já idosa. Os filhos eram um sinônimo de prosperidade, de uma pessoa vigorosa. Isabel já idosa e sem filhos. Aqui, irmãos, nós temos uma dor não só social, mas uma dor que a gente pode chamar de dor teológica. Ser visto como alguém sem fruto. Você imagina isso?
Uma mulher que era vista como alguém sem fruto. Era ser visto como alguém sem bênção. Mas o advento vem e começa onde a força humana termina. A esterilidade de Isabel não é um obstáculo para Deus. A esterilidade de Isabel é o palco perfeito para a intervenção de Deus. Deus não precisa de gente com a vida perfeita, irmãos. Ele é o perfeito. E Ele é o perfeito que muda a vida dos imperfeitos. Você é perfeito? Não, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Está aí um palco para Deus agir. Deus quer tratar os imperfeitos. Você quer ser tratado por Deus? Deus age no tempo marcado. Versículos 8 e 9. Estou seguindo o fluxo do texto. Certo dia, Zacarias estava servindo como sacerdote. E caiu-lhe por sorteio o dever de entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Há detalhes bem impressionantes aqui no versículo 9. Caiu-lhe por sorteio. O verbo grego aqui, irmãos, indica um sorteio único, controlado pela providência. Um sacerdote podia passar a vida inteira sem ser escolhido para queimar o incenso. Ser escolhido era o maior momento da carreira sacerdotal. E isso só acontecia uma vez. Zacarias não controlava esse momento. A sorte não controlava esse momento. Roma não controlava esse momento. Herodes não controlava esse momento, irmãos. A mão invisível de Deus é quem controlava. Provérbios 16, 33 vai dizer assim: a sorte é lançada no colo, mas a decisão final vem do Senhor. E aí, o texto segue dizendo que ele entra no santuário. Zacarias está prestes a ficar a alguns metros da presença simbólica de Deus, lá nesse lugar santo, que era um lugar específico do templo, onde os sacerdotes tinham acesso uma vez por ano, e cada sacerdote tinha acesso uma vez na vida, nunca mais. Depois, se passar do sorteio, ele não voltaria para a fila, nunca mais. Enquanto o mundo pensa que Deus está calado, Deus está abrindo as cortinas do altar para iniciar a redenção. Não venham para o culto, irmãos, achando que é apenas mais um culto. Venham pensando que é um momento único para adorar a Deus. O mesmo vale para o PG, o mesmo vale para o encontro de oração, o mesmo vale para o projeto Palavra e Vida, ou mesmo, irmãos, arrumar ou desarrumar o nosso local de culto. Não venha para cá achando que é mais um momento. Talvez Zacarias fosse achando que era, beleza, era a única vez que ele ia naquele lugar, mas era aquilo e pronto. Eu vou lá, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o povo está lá fora orando por mim, eu vou entrar aqui, eu vou cumprir o meu rito e pronto. Nós somos chamados a pensar, irmãos, que cada uma dessas atividades que eu listei agora aqui, ou tantas outras que nós podemos fazer, irmãos, pense nelas como uma oportunidade de glorificar a Deus e de receber dele uma visitação especial. Venha para o culto pensando em, eu vou entregar para Deus o meu melhor culto, e eu espero receber dele por meio da sua palavra. Eu vou para o PG com essa mesma intenção, eu vou servir no projeto com a mesma intenção, eu vou sair para evangelizar com a mesma intenção, eu vou vir para arrumar aqui com a mesma intenção. Versículo 10, irmãos, vai nos mostrar que Deus responde à oração que parecia esquecida. Enquanto isso, versículo 10 diz, o povo estava orando do lado de fora. O sacerdote está lá dentro, ele ora lá dentro, o povo ora do lado de fora. Enquanto isso, Deus está preparando uma resposta que nenhum olho preparava. É assim que o advento funciona. Nossas orações sobem e o Deus soberano desce para agir. Às vezes, irmãos, pode parecer que ele se esqueceu de nós.
Talvez esteja assim acontecendo com você. Você tem orado sobre uma coisa há muito tempo e não tem visto resposta. E será se Deus esqueceu de mim? Será se Deus não está me ouvindo? Será se Deus está muito ocupado respondendo outras pessoas e Ele simplesmente não está olhando mais para mim? Não é assim, irmãos. Não é assim. Às vezes pode parecer que Ele se esqueceu de nós. Já havia se passado 400 anos, mas Ele sempre vem na hora certa. Deus veio na hora certa para Zacarias. Deus virá na hora certa para você. Algumas aplicações para nós nesse primeiro ponto do tempo. A fidelidade a Deus nunca é inútil, irmãos. Mesmo quando não vemos frutos imediatos, somos chamados a sermos fiéis a eles, obedientes a Ele. Deus move a história pelos bastidores, não pelos palcos do poder humano. Lembra de Herodes construindo grandes coisas, mostrando seu poder, querendo controlar a história? Deus vai lá, visita um casal estéril, um homem velho, uma mulher velha, sem perspectiva. Já é como se aqui no Nordeste já estamos já do meio para o fim. É como Zacarias pudesse dizer. Já tinha passado do meio, na verdade. Nós já estamos. Deus move a história. A esterilidade, irmãos, o silêncio e a demora são um cenário propício para milagres divinos. A providência governa cada detalhe, até o sorteio que escolhe Zacarias era a providência de Deus. O advento nos chama a esperar com fidelidade, não com ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, é o que diz Mateus capítulo 6. Mas, por vezes, irmãos, tantas vezes nossos dias são recheados de ansiedade. Ansiedade pelo que não veio, ansiedade pelo que queremos, ansiedade pelo que não conquistamos, ansiedade pela minha vida, ansiedade pelos meus filhos, ansiedades pelo meu trabalho, ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Deus cuida de uma planta que hoje nasce e amanhã morre, como Ele não cuida dos seus filhos? Nossa primeira palavra foi tempo. Nossa segunda palavra é forma. Forma. Até aqui, irmãos, nós vimos Deus movendo a história silenciosamente. Agora, a cortina se abre. O céu rompe o silêncio de 4 séculos. A intervenção divina irrompe dentro do templo. E aqui, este é o primeiro ato visível do advento. Deus rompe o silêncio com a sua presença gloriosa. Versículos 11 e 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias. Quando Zacarias o viu, o que aconteceu? Perturbou-se e foi tomado de medo. Um anjo do Senhor apareceu. Esse verbo apareceu aqui, ele é um verbo passivo, indicando que Deus enviou um mensageiro. Depois de 400 anos sem profetas, sem visões, sem manifestações do poder de Deus, um anjo surge no templo. Esse medo de Zacarias, irmãos, aqui é até um medo compreensível. Quem não teria medo de repente aparecer um anjo na sua frente? Quem não teria? Um anjo surge no templo, no lugar de oração. E esse anjo aparecer aqui nesse lugar de oração, irmãos, é um anúncio de que o advento chegou. E o que acontece com ele? Perturbou-se e foi tomado de medo. A reação de Zacarias, irmãos, não é fraqueza. Pode até ser fraqueza com um pouco de medo, mas ela também é reverência. Na Bíblia, irmãos, quando Deus envia um mensageiro celestial, a primeira reação humana é sempre temor. Isso aconteceu lá em Daniel, capítulo 10. Isso aconteceu em Mateus 28. Isso revela, irmãos, a distância moral entre o céu e a terra. Distância que só Cristo viria mediar. Calvino, comentando sobre esse assunto, ele fala o seguinte: a presença do anjo não traz conforto imediato ao homem. Pois enquanto estamos nesta carne, enquanto estamos, como alguém diria, deste lado do sol, a majestade divina nos assombra. O advento começa com temor,
porque a graça que virá é imensa demais. O versículo 13, irmãos, nos fala que Deus responde às orações que já não sabemos se continuamos fazendo, se a gente deveria continuar fazendo, eles no caso. O texto diz, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. E aqui tem duas interpretações possíveis, irmãos. O texto não traz todos os detalhes, mas tem duas interpretações que a gente pode pensar. A gente pode pensar sobre a oração pela redenção de Israel. 400 anos de silêncio, uma opressão com um rei tão mau daquele. Zacarias está queimando incenso ali, fazendo o seu serviço. Esse era um símbolo das orações do povo. Ele estaria pedindo pelo Messias, pela restauração, por Deus vir ao encontro deles. Essa é uma possibilidade. Vem Deus, vem ao nosso encontro, age com misericórdia, Deus, está tudo muito ruim, Senhor, o Senhor se esqueceu de nós. Essa é uma possibilidade de que oração estava acontecendo do povo e de Zacarias naquele momento. A segunda opção é que Zacarias está orando e vem orando há muito tempo por um filho. Talvez essa oração tivesse sido feita anos atrás, talvez essa oração até tivesse sido abandonada, talvez ele já, como ele fala para o anjo, ele já se via humanamente impossível de realizar. Se eu tivesse no encontro de casais, eu ia entrar mais aqui em detalhes, mas ele já não via futuro nesse negócio de ser pai. Essa é outra possibilidade. Nada impede, irmãos, que as duas opções estejam acontecendo simultaneamente. Tanto essa oração pedindo que Deus intervisse, depois de tanto silêncio, vem Senhor, vem ao nosso encontro, tira a gente dessa confusão aqui, mas ao mesmo tempo também essa oração que ainda pedia, ou que tinha pedido no passado por um filho. A lógica de Lucas é a seguinte: Deus daria um filho, esse filho prepararia o caminho do filho. Deus daria um filho a Zacarias, que prepararia o caminho do seu filho, Cristo Jesus. Aquilo que Zacarias pedia no nível pessoal, Deus estava usando num nível muito maior. Assim é a providência de Deus, irmãos. Eu gosto da oração feita por Paulo lá em Efésios capítulo 3, eu peço que você abra sua Bíblia, em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16. O texto vai dizer para nós assim: amém? Efésios capítulo 3, a partir do versículo 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O ditado diz o seguinte, irmãos: Deus tarda, mas não falha. Não é isso que o ditado diz? A verdade, irmãos, é que Deus nem tarda e Deus não falha.
na hora certa, Ele faz o que Ele quer fazer. Deus dá, irmãos, versículo 13, parte B, Deus dá uma identidade antes de dar uma missão. Sua esposa Isabel lhe dará um filho, é o que o anjo diz a Zacarias, e você lhe dará o nome de João, é o que o anjo fala a Zacarias. O nome João, irmão, significa o Senhor é gracioso. O menino nem nasceu, mas esse menino terá o significado do seu nome, dizendo que Deus é gracioso. Irmãos, a gente não pode esquecer o pano de fundo aqui, porque Deus estava em silêncio 400 anos. 400 anos que ninguém ouvia nada de Deus falando, aquilo era uma coisa comum. Deus vinha, falava a um homem, esse homem pronunciava ao povo o conselho de Deus, e aquilo era comum. Um homem levava as palavras do povo ao rei, a Deus. Deus falava ao povo por meio de um homem. E esse diálogo já não estava acontecendo há 400 anos. Mas de repente, Deus visita um homem idoso, uma mulher idosa, que não tinham perspectivas mais de ter filhos, que tinham na frente apenas, vamos terminar aqui nossa vida, vamos continuar sendo fiéis a Deus, vamos continuar cumprindo os nossos afazeres aqui, religiosos, vamos continuar sendo justos aos olhos dos homens, mas sem muita expectativa, e Deus dá um filho para eles, e esse filho tem um nome que diz que Deus é gracioso. A identidade do menino, irmãos, é o título de um sermão. Deus é gracioso. Eu poderia ter colocado esse nome no título do nosso sermão de hoje à noite. Você tem dúvida que Deus é gracioso, irmãos? Nós orávamos aqui antes, e eu perguntei para os meninos que motivos de oração eles queriam que nós orássemos naquela hora. Ele disse, nós só temos que agradecer. Tantas coisas que Deus já nos deu esse ano. Um ano difícil, um ano cheio de dificuldades, mas Deus tem se mantido fiel a nós. Deus é gracioso, irmãos. Nunca duvide da bondade de Deus. Nunca ache que Deus está tardando. Deus não tarda. Deus vem na hora certa. Deus nos conhece muito bem. O anjo falando para Zacarias, ele diz que ele será um sinal vivo da graça que está prestes a nascer lá em Belém. É como se ele estivesse dizendo isso. Observe também o seguinte: Deus escolhe um nome, Deus determina o futuro, Deus define a função. O advento, irmãos, não é uma invenção humana. O advento é uma iniciativa soberana de Deus. No versículo 14, nós vamos ver que Deus traz alegria onde havia vergonha. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, é o que Deus diz aqui. A palavra chara, que é alegria, ecoa, irmãos, o tempo central do advento. A alegria da salvação. Isabel carregava décadas de vergonha. Uma mulher estéril, uma mulher sem frutos, uma mulher que não tem alegria, uma mulher que não tem descendentes, uma mulher infrutífera. Agora Deus transforma a vergonha em júbilo, lamento em dança. Onde Deus entra, irmãos, a vergonha nunca é o capítulo final. Você se lembra de alguém que foi envergonhado? Você se lembra de alguém que foi injustiçado? Você se lembra de alguém que foi açoitado sem merecer? Você lembra de alguém que foi pregado numa cruz sem motivo nenhum? Sofrimento, vergonha, tristeza, dor, sentindo em seus ombros o pecado, o peso do pecado de tantos, pecado esse que ele nunca cometeu. Você lembra de alguém? Jesus, irmãos. Quando nós pensamos em vergonha, irmãos, não pense na sua vergonha. Pense na vergonha que Cristo passou sem merecer. E agora Isabel, depois de tantos anos sendo envergonhada, sendo injustiçada, recebe da parte de Deus um presente na velhice.
Versículo 15, irmãos, Deus santifica desde o ventre aquele que ele envia. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Essa é uma afirmação, irmãos, extraordinária. Grande aos olhos de Deus, não grande aos olhos dos homens. Ele vivia no deserto, inclusive, ele comia gafanhotos. Não poderoso diante do mundo, mas grande aos olhos de Deus. A grandeza do reino, irmãos, é medida pela fidelidade ao chamado, não pela visibilidade pública. Tem gente que gosta de ser visível, irmãos, de estar sempre em visibilidade. Deus quer gente, irmãos, fiel. Deus quer gente servo. Deus quer gente temente a Ele. Deus quer gente que se envolve com as coisas dEle, que se doa pela sua obra. Grande aos olhos de Deus. E aí ele fala um detalhe interessante: não beberá vinho nem bebida fermentada. E aqui a gente tem um voto semelhante ao voto do Nazireu, lá de Números capítulo 6. Não é um voto idêntico, mas é um voto parecido. Aqui, irmãos, não é asceticismo, é consagração. João seria um homem separado, João seria um homem íntegro, João seria um homem totalmente dedicado à missão que ele recebera da parte de Deus. Nós temos sido fiéis à missão que Deus tem colocado em nossas mãos, irmãos. Deus nos chamou para sermos seus discípulos, pequenos Jesuses, se é que existe essa palavra, pequenos Cristos nesta terra, anunciando, proclamando as verdades de salvação de Deus, fazendo bem às pessoas, como resultado do bem que nós recebemos na pessoa de Jesus. Nós não fazemos o bem, irmãos, para fazer-nos merecedores de nada. Nós não fazemos o bem para ganhar o benefício da parte de Deus. Nós fazemos o bem para as pessoas porque já recebemos o maior bem, que é a salvação na pessoa de Cristo. E a terceira coisa que se fala sobre ele é que ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Essa expressão aqui, irmãos, ela é única em toda a Escritura. Olha que coisa interessante. João é o último profeta da antiga aliança, o elo entre o antigo e o novo, o arauto que anuncia a chegada do rei. O Espírito que estava silenciado desde Malaquias agora reacende a chama profética. O advento começou oficialmente. Versículo 16, irmãos, Deus envia um mensageiro para preparar corações. Ele fará muitos dentre o povo de Israel se voltarem ao Senhor. Não todos, muitos. Irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. E aqui está o coração do texto, se a gente pode chamar assim. João Batista, ele não é um pregador isolado. Ele é o cumprimento de Isaías 40. Ele é o cumprimento de Malaquias 3:1, que nós lemos em nosso devocional. Ele é o mensageiro anunciado em Malaquias 4:5, que também nós lemos aqui no nosso devocional. O profeta que prepara o caminho de Yahvé. Observe cada detalhe aqui. Irá diante do Senhor. Quem é que está vindo? O Senhor. Se o anjo está dizendo que esse menino que vai nascer virá adiante do Senhor, quem está vindo é Senhor, irmãos. Não é qualquer um. Lucas está afirmando, irmãos, implicitamente a divindade de Deus, de Cristo. Lucas está dizendo, esse menino que vai nascer depois de João é Deus. A missão de João, irmãos, tem 3 dimensões. Primeiro, converter muitos a Deus. O verbo aqui significa virar para trás. Eu até já usei essa ilustração uns dias atrás. Quando está fazendo a panelada, pega a tripa e vira ela para limpar. É basicamente o que João vai fazer com alguns aqui, a palavra de Deus pregada por João. Ele vai virar, mudar de direção. João chama a conversão antes que Jesus chegue. A segunda é restaurar relacionamentos, versículo 17. Fará voltar o coração dos pais aos filhos. Não é apenas moralidade, irmãos, é reconciliação comunitária. Nós vimos aqui no texto que as famílias estavam bagunçadas.
O coração dos pais não estava com os filhos, o coração dos filhos não estava com os pais, as famílias estavam desestruturadas. O papel de João também é trazer a palavra de Deus para colocar ordem no caos. Isso aqui é algo semelhante, irmãos, ao que acontece em Gênesis capítulo 1. Quando não havia nada, só havia trevas, Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus coloca ordem no caos. Você já se viu, irmãos, num lugar totalmente escuro, que você não enxerga nada? Irmãos, isso é ruim. Você fica sem saber o que fazer, sem saber onde pisar. Caos total. E João vai colocar ordem no caos, por meio da palavra de Deus. Não ele, João, mas a palavra de Deus proferida por ele. Porque onde Deus age, irmãos, famílias são restauradas. Você conhece famílias que não estão restauradas, famílias desestruturadas. Você conhece realidades em que o coração dos pais não está nos filhos, o coração dos filhos não está nos pais. Deus é a resposta para essa desestruturação. A terceira coisa é formar um povo preparado. Preparar um povo bem disposto para o Senhor. A palavra aqui, irmãos, preparado, ela significa equipado, forjado, modelado. João é o ferreiro que molda o ferro antes que o fogo messiânico venha. O advento, portanto, sempre inclui, irmãos, conversão, reconciliação, preparação. Não é apenas, irmãos, esperar o Natal. A gente olha, dá uma volta na cidade aí, mês de Natal, dá um brilho, né? Pessoas dão um brilho. O mercado está brilhando. Todas as lojas enfeitadas. Mas elas estão enfeitadas porque elas querem lhe seduzir. Elas não estão enfeitadas porque elas querem anunciar Jesus. E o papel de João não era enfeitar nada, era preparar o caminho para o Messias, o Deus, que mudaria a história da humanidade entrar. Algumas aplicações do ponto 2 para nós. Deus rompe o silêncio quando quer. E quando Ele rompe, Ele muda tudo, irmãos. Aquele anúncio não era um anúncio qualquer. A história estava sendo mudada. Nossas orações nunca são esquecidas, irmãos. Algumas apenas aguardam o tempo certo. A identidade que Deus nos dá precede a missão que Ele nos chama a cumprir. O Espírito Santo não é um acessório do advento, irmãos. Ele é o ator principal desde o início. Quinto, a preparação do coração é parte essencial da chegada de Cristo. Sexto, o verdadeiro advento promove conversão. O verdadeiro advento promove reconciliação. O verdadeiro advento promove prontidão espiritual. Tempo, forma, propósito. Se o ponto 1 mostrou o cenário, e o ponto 2 mostrou a intervenção divina, irmãos, o ponto 3 revela como o coração humano reage e como Deus responde. O advento não é apenas sobre Deus agindo na história, mas sobre o Deus agindo dentro de nós, transformando nossa incredulidade em fé e fé madura. Você conhece gente incrédulo? É gente de coração duro, irmãos, é gente incrédula. Você fala sobre Deus, ele diz assim, não acredito. Esse negócio de religião sua aí, de Jesus, de Salvador, de céu, de inferno, eu não acredito. É gente de coração duro, irmãos. O advento não é apenas sobre Deus entrando na história, mas Ele entrando dentro de nós. Versículo 18, nós vamos ver, irmãos, como essa incredulidade surge quando olhamos mais para as circunstâncias do que para as promessas. Olha o que o texto diz, versículo 18. Volta lá para
Lucas capítulo 1, agora nós estamos no versículo 18, caminhando para o fim. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Como é que eu posso saber se isso que você está me falando é verdade? Meu querido, eu não sei se você sabe, mas eu vou clarear sua ideia aqui. Olha o que ele diz: sou velho, minha mulher é velha, e você vem com essa conversa de que eu vou ser pai? Essa pergunta, irmãos, ela parece legítima, mas ela não é não. Observe aqui o problema. O anjo não apenas falou, o anjo apareceu visivelmente. Zacarias entra para ali e não tinha ninguém, de repente aparece uma coisa ali, parece uma pessoa perto dele. Aquela promessa não era nova não, ela fazia parte da história de Israel. Lembra de Sara? Lembra de Rebeca? Lembra de Ana? Não era a primeira vez que aquilo estava acontecendo. Deus já tinha dado outras provas. A escolha de Zacarias, o tempo, a aparição. E mesmo assim, irmão, Zacarias responde com cálculos humanos. Zacarias, deixa eu ver aqui, eu tenho tantos anos. Sim, vai 1, vai 5, 9 fora. Não vai rolar não, anjo. Eu sou velho, minha esposa, ele nem quer dizer que ela é velha, ele diz assim, ela já é de idade avançada. O verbo aqui é ginosco. Como posso saber? E esse verbo, irmãos, carrega a ideia de precisar de uma garantia adicional. É como se Zacarias estivesse dizendo, eu preciso que você me dê algo mais, né? Dá alguma coisa como uma garantia. Ele pede um sinal, mas o anjo em si já era o sinal. Calvino, pensando sobre isso aqui, ele diz assim: Zacarias não pecou por perguntar, mas por pedir a Deus um teste que ele já havia dispensado. A dúvida coloca Deus no tribunal, quando deveria ser o contrário. E aqui a gente tem uma aplicação para nós, irmãos. A incredulidade, ela não nasce da falta de provas. A incredulidade, ela nasce do excesso de autoconfiança humana. Zacarias estava colocando sua confiança nele mesmo. Isso é incredulidade. Versículo 19, nós vamos ver que Deus responde à incredulidade, lembrando-nos quem Ele é. Olha o que o texto diz: o anjo respondeu: eu sou Gabriel. Eu estou sempre na presença de Deus. Observe essa ordem. Zacarias pergunta: como posso saber? Gabriel responde: lembre-se de quem está falando com você. Gabriel não apresenta argumentos. Ele não fica trocando argumentos com Zacarias. Ele apresenta sua identidade. É como se Gabriel desse uma carteirada em Zacarias. Ele aponta para a autoridade de Deus. Vou abrir um parênteses aqui. Tem um rapaz que sempre aparece os vídeos dele no Instagram para mim. Instagram. Aí ele aborda as pessoas e aí ele diz assim: respeita, rapaz, eu sou paisano. E aí na hora que ele encosta lá, o cara bota a mão na cabeça, ele diz: cadê o documento? Não sei o que, tá aí. Aí depois ele diz: não, paisano é meu apelido. Aí dá uma confusão, uma brincadeira, é apenas um vídeo engraçado. Gabriel dá uma carteirada aqui em Zacarias. Você sabe quem eu sou? Eu estou direto na presença de Deus, rapaz. Tu acha que eu estou de brincadeira? Tu acha que Deus é Deus de brincadeira? Por que isso importa, irmãos? O nome Gabriel significa homem de Deus, ou força de Deus. Ele aparece raramente na Bíblia, ou é a segunda vez que a gente vê ele aparecendo.
Daniel capítulo 8 e 9 e aqui. E sempre que ele aparece, ele anuncia eventos ligados ao plano soberano de redenção. Gabriel está dizendo para Zacarias o seguinte: Zacarias, eu não estou aqui por conta própria. Eu venho direto da sala do trono de Deus. Não trago a minha opinião. Eu trago a palavra do Deus eterno e poderoso. No advento, meus irmãos, a fé se firma não naquilo que nós vemos, mas na autoridade daquele que fala. Versículo 20, Deus disciplina, mas sua disciplina ela é graciosa e ao mesmo tempo ela é pedagógica. Agora você vai ficar mudo, é o que o anjo fala para Zacarias, até o dia em que o que eu estou falando para você acontecer, porque você vai ficar mudo porque não acreditou nas minhas palavras. A disciplina aqui, irmãos, não é punição, uma punição que destrói. Ela é correção formativa. Deus está corrigindo Zacarias ali por sua incredulidade. Repare nas expressões, você vai ficar mudo, provavelmente também surdo, né? E o versículo 62, nós vamos ver mais para frente, isso vai indicar. Até um dia em que isso acontecer. Então a disciplina aqui ela tem um prazo. Aqui é o que nós pais já fizemos, ou provavelmente faremos. Você vai ficar sem televisão essa semana. Celular não vai ter mais de noite. Pegar no carro não pega mais. E aí a gente vai até tal coisa acontecer. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. E ele está dizendo que aquilo está acontecendo porque ele não acreditou. Deus trata a raiz do problema, a incredulidade. Deus não trata o sintoma. Ele verbaliza algo, mas o que ele estava falando era resultado da incredulidade dele. Por que Deus o torna mudo? Para que Zacarias aprenda a ouvir antes de falar. Ele duvidou da palavra de Deus. Agora ele vai aprender o que é reverência. Era muito instrutivo, era muito pedagógico aquela palavra. Por que Deus o torna mudo? Para que ninguém diga que o nascimento de João foi apenas decisão humana. Sim, Zacarias tinha que fazer o que ele tinha que fazer como marido para a mulher engravidar. O ato de gravidez aqui não é como o de Maria lá na frente. Sim, teve que haver uma relação sexual para acontecer. E para que isso ficasse claro, que tinha a ver com Deus. A mudez será o sinal de que Deus fez tudo. Para que o tempo de espera se torne um tempo de transformação. O silêncio se torna uma escola para Zacarias aqui, irmãos. Alguém disse que a disciplina de Deus é severa o suficiente para humilhar, mas gentil o suficiente para salvar. Zacarias perde a voz, mas não perde a promessa, não perde a bênção. Ele perde o discurso, mas não perde o futuro. João viria ainda, apesar da sua incredulidade, para mostrar que o poder vem de Deus. Deus disciplina, mas não cancela a sua obra. Versículo 21, estamos caminhando para o fim. Deus continua agindo, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias. Quando saiu, não podia falar. A cena aqui ela é muito maravilhosa, irmãos. O povo está esperando do lado de fora. Você imagina, essa confusão está acontecendo do lado de dentro do templo, onde só ele estava lá dentro, e o povo está aqui fora. Cadê o homem? Cadê o homem? O homem está demorando. Já era para esse homem ter terminado isso. O que está acontecendo? Zacarias demora. E quando ele sai mudo. Deu ruim. Meu Deus, o que foi que aconteceu? O homem entra falante, o homem entra conversando, o homem entra empolgado. Você imagina a empolgação de Zacarias. A vida toda esperando por aquilo, ele entra empolgado. Eu entraria, irmãos, empolgado ali. E o homem sai mudo, provavelmente triste. Sim, não sei, né? Porque tinha uma notícia boa. Eles esperavam, eles esperavam algo diferente. Mas eles percebem que algo aconteceu lá dentro. E eu acredito que é algo divino. A mudez de Zacarias não interrompe o culto.
ele confirma que Deus finalmente falou, algo aconteceu lá dentro. Não há palavra humana, irmãos, mas há evidência divina. Deus está dizendo, mesmo quando vocês ficam em silêncio, eu trabalho. O advento, irmãos, uma aplicação para nós, nos lembra que Deus não depende de nossa compreensão para cumprir seus propósitos. Deus vai agir. Quando, como, de que forma Ele quiser, porque Ele é soberano. Versículos 23 e 24, Deus honra a sua promessa e inicia o cumprimento visível. Terminado seu período de serviço, Zacarias ainda continuou trabalhando, viu, irmãos? Ele saiu, ele tinha um período que ele tinha que ficar ali e ele ficou. Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, aconteceu o que tinha que acontecer. Os irmãos estão me entendendo, eu espero. Isabel engravidou. E aqui está uma beleza para nós, irmãos. Mesmo mudo, mesmo disciplinado, mesmo envergonhado, Zacarias continua servindo. Ele não abandonou o ministério dele lá, junto ao templo. Ele não desiste da obediência. O texto vai dizer que eles eram justos, eles eram obedientes, ele continua sendo obediente. Ele não interpreta a disciplina como rejeição de Deus. Ele continua fiel e Deus continua agindo. Isabel engravida. A promessa se materializa. O ventre estéril se torna berço da esperança. Irmãos, o que eles fizeram depois de que Zacarias sai do templo, eles sempre fizeram. Um casal normal faria. Só que a mulher era estéril e todo mundo sabia que ela era estéril. E a sua velhice provava isso. E como assim, de repentemente, essa mulher engravida? O ventre estéril se torna o berço da esperança. O silêncio de Deus se torna anúncio do cumprimento. E aqui nós vemos uma verdade bem preciosa, irmãos. A graça sempre tem a última palavra, não a incredulidade. Zacarias se mostrou incrédulo, mas Deus mostra o seu poder. Graça, o nome disso é graça, é favor imerecido, é presente de Deus, é bênção na vida daquela família. E por último, irmãos, versículo 25, Deus transforma a vergonha em milagre e silêncio em testemunho. Olha o que diz o versículo 25. Foi assim que o Senhor agiu comigo, para tirar o meu vexame perante o povo. Olha as palavras de Isabel. Isabel reconhece que Deus não apenas dá um filho a ela, Deus tira a vergonha dela. Deus redime sua história. Deus restaura a sua dignidade. Então a glória é de quem, irmãos? De Zacarias? Não, a glória é de Deus. A glória sempre é de Deus. Mesmo quando você trabalha, você se empenha nas coisas. Muita gente diz assim, eu recebo o meu salário no final do mês, é porque eu me esforcei, é porque eu trabalhei, é porque eu fiz o que eu tinha de fazer. Sim, você fez. Mas por que você fez? Primeiro, porque está vivo. Segundo, porque tem saúde. Porque tem inteligência. Porque você tem uma expertise. Você sabe fazer o que você faz. Quem te deu tudo isso? Você mesmo? Você se deu a sua própria vida? Você se deu a sua saúde? Você se deu o ar que você respira? Você se deu o seu emprego? Não. Tudo vem de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É o que diz o Salmo 42. Tudo é de Deus. Aquela frase de Isabel, irmãos, ela ressoa com uma adoração pura. Foi o Senhor que fez isso. Oh, irmãos, está aqui um coração que reconhece quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz. Lembra da nossa terceira pergunta do devocional? Se nós conseguiríamos ver lá no texto o que Deus fez, faz ou fará. Tudo vem de Deus. No advento, Deus não apenas envia o Salvador, Ele começa dando sinais de restauração antes mesmo da chegada do Messias.
O nascimento de João, irmãos, é o primeiro brilho da aurora da salvação. A noite começa a acabar, a luz começa a surgir, o advento começou. Aquele povo estava se enchendo de esperança com a chegada de João, porque Deus havia falado novamente. Algumas aplicações do terceiro ponto para nós. A incredulidade nasce quando ouvimos mais nossas circunstâncias do que as promessas de Deus. A autoridade da palavra de Deus é suficiente. Não precisamos de garantias extras. Tudo que nós precisamos, irmãos, tudo está aqui. Tudo que você precisa, para qualquer dilema que você tenha, está na palavra de Deus a resposta. A disciplina divina não é rejeição, é graça que nos forma. Deus trabalha mesmo quando não falamos, não entendemos ou não vemos claramente. 5. A promessa de Deus não depende da força da nossa fé, mas da fidelidade do Deus que prometeu. 6. Deus transforma vergonha em alegria, sempre. 7. O advento não é o anúncio de que Deus cumpre suas promessas apenas apesar de nós. Deus cumpre suas promessas apesar de nós. Ao chegarmos ao fim dessa primeira mensagem do advento, irmãos, precisamos olhar para a narrativa de Zacarias e Isabel e enxergar o que Deus está revelando sobre si mesmo e sobre sua obra na história. Nós começamos lembrando que o advento nasceu na igreja como uma estação de espera, de preparação, de expectativa. E Lucas 1 é exatamente isso. O advento em forma de história, o advento em forma de carne, de lágrimas, de silêncio, de promessa. O advento não começa nos palácios de Herodes, não começa nos corredores de Roma, não começa na força dos poderosos. O advento começa na casa silenciada ou silenciosa de um casal idoso, de um casal desconhecido, de um casal estéril. É maravilhoso, irmãos, perceber o agir de Deus. Ele entra pela porta que ninguém imagina. Ele começa pelo capítulo que ninguém lê. Ele escolhe pessoas que ninguém nota. E por que ele faz isso? Porque no advento, irmãos, Deus está nos ensinando que a salvação não vem de baixo para cima. A salvação vem de cima para baixo. Não nasce da capacidade humana, mas da fidelidade de um Deus que cumpre o que promete. Não começa com a força do homem, mas começa com a intervenção soberana do Deus que cumpre promessas. Deus prepara a promessa nos lugares onde a esperança parece estéril, e no nosso texto, literalmente estéril. Isso se aplica a nós diretamente, irmãos. Talvez você se veja como Isabel, carregando anos de vergonha, de frustração, de silêncio. Talvez você se veja como Zacarias, fiel, mas cansado, obediente, mas questionando, servindo, mas duvidando se Deus ainda ouve você. Talvez você se veja como o povo do lado de fora do templo, esperando sem entender o que Deus está falando lá dentro. Mas a palavra de Deus, irmãos, hoje proclama para nós: Deus está agindo, mesmo quando você não vê. Deus está preparando, mesmo quando você não sente. Deus está falando, mesmo quando tudo parece silencioso. Deus está cumprindo, mesmo quando você duvida. O advento, irmãos, é essa estação que Deus nos chama a renovar nossa esperança, não no que conseguimos, mas no que Ele prometeu. E qual é o cumprimento maior dessa promessa? Não é o nascimento de João. Não é apenas o fim da esterilidade de Isabel. Não é apenas a restauração do nome de Zacarias. Tudo isso é apenas uma introdução, irmãos,
tudo é só o começo, tudo é só o início. O advento prepara o coração da igreja para o que vem a seguir: o nascimento do Salvador, a encarnação do Verbo, a chegada do Messias prometido. João é a voz, Jesus é a palavra. João prepara o caminho, Jesus é o caminho. João anuncia a luz, Jesus é a luz. O advento de João inaugura o fim do silêncio para que o advento de Cristo inaugure o fim da escuridão. Caminhe, irmãos, caminhe, meu irmão, minha irmã. Caminhe com fidelidade, mesmo quando você não vê resultados imediatos. Confie que Deus está agindo nos bastidores, mesmo quando a vida parece estéril. Receba a disciplina, que não é bom receber, mas receba a disciplina divina como expressão do amor que nos forma e não como rejeição. Fixe seus olhos em Cristo, o verdadeiro cumprimento da promessa. Viva este advento como um tempo de esperança, lembrando que o Deus que agiu com João e Zacarias é o mesmo que age com você, é o mesmo que age com nós. O advento sempre nos convida a esperar, mas não a qualquer espera. É uma espera cheia de fé, é uma espera cheia de promessa, é uma espera que conhece o caráter de Deus, uma espera que sabe que o silêncio de Deus é o prelúdio do seu mover. Assim como Isabel, que escondida por 5 meses, sussurrou: foi o Senhor quem fez isso comigo, assim também a igreja, ao entrar nesse advento, que ela declare com fé: é o Senhor que fará, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que cumprirá. E que a luz do advento ilumine nossa esperança, até que Cristo, aquele que foi prometido, aquele que veio, mas aquele que virá, seja formado em nós e exaltado em nós. Amém?